A história de José, né, quase todo mundo conhece. É um conto clássico de traição, sofrimento e, no final, de triunfo. Mas e se a gente olhasse para essa história de um jeito diferente? Uma análise mais profunda apresenta tudo isso como um processo intencional, sabe? Uma espécie de jornada de preparação para uma grande vitória. Vamos mergulhar nessa interpretação e ver como ela pode ressignificar a ideia de dificuldade na vida. Para a gente entender bem o que é o processo, vamos seguir a jornada do José em 4 momentos-chave. A gente começa entendendo o conceito, depois passa pela queda dele, mergulha na aprovação e finalmente chega na honra. Cada uma dessas etapas vai montar uma peça desse quebra-cabeça. Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa definir o que é esse tal de processo. O que essa palavra realmente significa dentro do contexto dessa mensagem. Olha só, a ideia central que a fonte traz é que a luta, a dificuldade, não é o ponto final. É, na verdade, um campo de treinamento. Pensa assim, um médico ou um advogado precisa passar por anos e anos de estudo, de preparação, antes de exercer a profissão, certo? Pois é, o processo, nesse sentido, é visto como esse tempo de amadurecimento que é absolutamente essencial para que a vitória lá na frente seja possível. Ok, agora sim, vamos entrar de cabeça na história do José. E o curioso é que a jornada dele não começa lá embaixo, na dificuldade. Pelo contrário, começa no auge, com um sonho profético, que ironicamente acaba sendo o estopim para a queda dele. Então, o cenário era esse. José era o filho preferido, o que por si só já criava um clima bem ruim com os irmãos. Mas a gota d'água foi quando ele teve aquele sonho, né, de todo mundo se curvando a ele e, na inocência, foi lá e contou para todo mundo. Aí não teve jeito. O ciúme que já existia virou um ódio declarado. E foi essa atitude, essa indiscrição, que serviu de gatilho para eles o traírem e venderem como escravo. E é daqui que a análise tira a primeira grande lição: o perigo de abrir a boca antes da hora. A reflexão é sobre ter discernimento, é entender que nem todo mundo está preparado ou torce pelos seus sonhos, e que a inveja, muitas vezes, pode tentar apagar o que mal começou a brilhar. Bom, superada essa queda inicial, a gente entra na fase seguinte, que é talvez a mais longa e mais dura de todo o processo do José. É aqui que o caráter e a fé dele vão ser testados até o limite, e de novo, e de novo. E aqui tem um ponto que é fascinante na história. Mesmo na pior situação possível, como escravo, tudo que José fazia dava certo. E a interpretação da fonte para isso é que não era sorte, não. Era um reflexo da fidelidade dele. A bênção o acompanhava, não importava o lugar ou a circunstância. A lição aqui é bem poderosa, né? A de que a integridade atrai bênçãos. A mensagem sugere que para uma pessoa de fé, a prosperidade não está ligada ao ambiente, mas sim à conexão dela com o divino. É claro que esse sucesso todo ia chamar a atenção, né? Incluindo a da esposa de Potifar. E a fonte interpreta essa tentação não como algo aleatório, mas como uma jogada deliberada de um inimigo para tentar tirar José do caminho, para desviá-lo do propósito dele. E é aqui que a aprovação fica ainda mais profunda. A integridade de José, o fato dele ter feito a coisa certa, o levou direto para a prisão. Ou seja, a consequência imediata de sua retidão foi uma injustiça ainda maior. Ele foi de escravo para prisioneiro. Olha, esse quadro aqui é crucial porque ele mostra a dualidade que a mensagem explora. Por fora, a realidade do José era terrível: escravo, depois prisioneiro e ainda por cima esquecido na cadeia. Mas, pela ótica da fé que a fonte propõe, ele continuava sendo um homem abençoado, íntegro e, o mais importante de tudo, nunca abandonado. A fonte bate muito nessa tecla do sentimento de isolamento. Aquele momento em que o copeiro que o José ajudou sai da prisão e simplesmente esquece dele. Nossa, essa é a imagem perfeita de como, no meio da provação, a sensação pode ser de que ninguém se lembra, que ninguém se importa. E para fazer um contraponto direto a esse sentimento de abandono, a mensagem traz à tona uma promessa divina. A ideia aqui é que, mesmo na solidão mais absoluta, na sensação de esquecimento, existe uma presença constante, uma verdade que está acima do que se sente no momento. E essa pergunta marca uma virada na nossa análise. Depois de tanto tempo, escravidão, prisão, esquecimento, será que tem uma luz no fim do túnel para o José? Essa provação toda, ela é para sempre? E isso nos leva direto para a etapa final, a honra. O momento em que todo aquele período de teste, de sofrimento e de espera finalmente chega ao fim e se transforma em recompensa e em reconhecimento.
O ponto de virada acontece exatamente aqui. Aquele dom de interpretar sonhos, o mesmo dom que colocou ele em encrenca lá no começo com os irmãos, agora é a chave para a liberdade dele. Ele é levado até a única pessoa no Egito que podia mudar o seu destino, o faraó. Com essas palavras, ditas pelo próprio faraó, o processo de José se encerra. É o reconhecimento público do valor e da sabedoria que ele carregou e manteve durante toda a aprovação. A honra finalmente se manifesta. Então, se a gente olhar a jornada completa, olha só que transformação. De filho amado para escravo odiado. De prisioneiro esquecido para finalmente governador honrado de todo o Egito. Cada um desses passos, não importa o quão doloroso tenha sido, fez parte da transformação que o processo estava construindo. E a grande conclusão que a fonte nos deixa é essa: a fidelidade no meio da dificuldade não passa em branco. A mensagem afirma que, uma hora ou outra, o período de provação acaba, e ele é substituído por um tempo de honra, de recompensa. E a gente termina exatamente com a reflexão que a mensagem original propõe. A ideia é usar essa narrativa de José como um mapa, sabe? Um convite para que cada um identifique em que fase da própria jornada se encontra, mas sempre com a perspectiva de que cada etapa, seja a queda, a provação ou a honra, tem o seu propósito.